Saudações a todos os telespectadores e sejam bem-vindos ao jornal PKP Moçambique, referente ao mês de outubro do ano 2025. Como já sabe, em cada mês há sempre um jornal informativo para te manter atualizado sobre o que acontece em Moçambique e no mundo. Eu sou Duaze Ferrão, discípulo do profeta Caco Filipe. Para já, vamos conhecer então os manchetes que vão marcar este jornal. Vários cultos de curas e milagres foram realizados pelos discípulos do profeta Caco Filipe ao nível do mundo inteiro. Ordenança do anjo de Deus ao profeta Caco Filipe para ir realizar culto de curas e milagres na América Latina. Estes e outros são os assuntos a serem desenvolvidos no presente jornal. Dissemos então na abertura deste jornal, ordenança do anjo de Deus ao profeta Caco Filipe para ir realizar culto de curas e milagres na América Latina. Este é um assunto para acompanhar mais adiante. Mas para já, vários cultos de curas e milagres foram realizados pelos discípulos do profeta Caco Filipe ao nível do mundo inteiro. Acompanhe esta informação com a repórter Elisa Bernardo. O ano de 2025 prossegue marcado por acontecimentos de impactos espirituais que continuam a afirmar os céus como alicerce de um marco histórico. A progênie de curas e milagres ecoa no clamor da meia-noite sobre o ministério do profeta Caco Filipe. Em virtude da graça que recebi do anjo em 24 de abril de 1993, consagro-vos. Em virtude da graça que recebi em 24 de abril de 1993, eu oro para esta graça também possa repousar sobre ti. A obra reconhecida entre discípulos e fiéis tem estremecido a terra com manifestações de regozijo, fé e graça. Após o mandato conferido, alguns discípulos do profeta Caco Filipe, por meio da consagração realizada na Costa do Marfim, os mandatários ergueram-se com fé, zelo e dedicação. Não tenho que perguntar algo porque é por isso que ele está. Mas você foi os olhos. Seigneur Jésus-Christ, tu es la grâce pour tu m'as apportée. Je prie que cette grâce que vous soit de miracle, de la gloire, de la magnificence, de la prière. Amen. O dom de cura que Deus deu-me, posso transferi-lo para quem desejar. Assim, ele também pode realizar milagres como William Branham, no seu tempo, também transferiu isso para Tommy Osborne e para as pessoas que viveram no seu tempo, para as pessoas do seu tempo. Então, eu sou o vosso profeta Caco Filipe, vosso irmão, e estou aberto a cada um de vós. Suas obras têm refletido fielmente o encargo recebido, tornando-se testemunho vivo da continuidade do trabalho profético. Em diversos países, entre eles a Costa do Marfim, o Zimbábue, Moçambique, o Ghana e Europa. Referente à França, Luxemburgo e outros, os relatos convergem no mesmo testemunho. Curas, milagres e maravilhas, que erguem vozes de esperança e adoração a Deus, como expressão de gratidão pela sua misericórdia. Os serviços de cura têm sido realizados com grande impacto, destacando-se, por exemplo, o caso da Zâmbia, onde uma discípula do profeta Caco Filipe conduziu um culto de cura que resultou em manifestações instantâneas de milagres, cumprindo uma profecia que anunciava o chamamento de mulheres para a obra de cura através do Espírito Santo. Juntamente com ela, vários irmãos em diferentes localidades dos países mencionados têm promovido cultos marcados por curas imediatas e testemunhos extraordinários.
Meu nome é Baixé Meu nome é Senhor José. e Jotaka, fico que essas coimbo, Estou alegre e agradeço a Deus para chegar de manhã a escola tolo. por aquilo que Ele fez por mim no dia de ontem, porque eu vim aqui andando com 2 muletas. Samuel não conseguimos que ele é uma oração, Depois sentei-me e recebi as onde orações. caminha e quer, caminha pouco em amuca. Depois dormi e ao acordar hoje, Mas a experiência de só quando fama de a casa de banho. tentei fazer uma experiência indo à casa de banho andando com uma só muleta. Se caminha uia, E quando eu voltei, onde que você mulher tá longo anhã. levantei a outra muleta Antes de que só com fama aí, anhã na mulher. e tentei andar sem Isso muleta. que eu consegui a casa de banho. Saí a partir da casa de banho Fica lá, lá em aquela cor. até chegar no local onde nós dormimos. Tudo isso é o poder de Deus. Não, de que você cai quase leve. E eu também agradeço por tudo. Ande lá com isso. E também queria que mesmo agora As coisas que até que oco. Deus me colocasse a mão Para que o te cega ali já vai pular cá nem. para que sejam terminadas as dores que ainda sinto. Como testemunha a minha. É por isso que venho dar o meu testemunho. Amém. Amém. Acontecimento cuja dimensão se torna difícil de relatar integralmente, dada a grandeza e a multiplicidade das maravilhas que os olhos humanos têm presenciado. Alguns momentos marcantes da cura divina em Moçambique com o bispo Manuel Ubice. Acompanhe o vídeo. Apenas um voltou para agradecer. E o Senhor Jesus Cristo perguntou: afinal de contas, esses não eram 10? Aonde que estão os outros? Pode ficar de pé. Fica de pé. Fica de pé. Todo aquele que diz que a partir de hoje eu quero abandonar as religiões, eu quero abandonar todas as minhas falsas crenças, eu quero abandonar tudo aquilo que eu acreditava antes e quero seguir esta mensagem. Não importa as doutrinas que eu serei dito, não importa aquilo que eu serei ensinado, eu quero seguir este caminho.
Bom dia, irmãos. Meu nome é Criança da Igreja. Eu só quero agradecer à igreja. E as semanas passadas, fui levado com o meu vizinho Eduardo. Disse, vamos vizinho, talvez vais ter uma boa saúde. Portanto, eu fui até chegar no dia de hoje. E o dia de hoje chegou. E aconteceu que quando eu cheguei na igreja, percebi que já estava melhor. Agora sinto que dentro de mim, dentro do meu espírito, está muito leve, está indo progressivamente. Aguento até andar. Não dói como eu acordei. Eu só quero agradecer a vossa igreja, juntamente com os pastores. Muito obrigado. Aleluia. Agora, gostaria de saber se consegue andar sem se apoiar mesmo. Obrigado. Jacu, Jesus, quanto eu falo, vai te segregar aí não, mano. Mesmo agora que eu vim aqui, não vi com a vaga. Então, pode voltar para o seu lugar andando mesmo. Uma semana onde eu não falo nada. Tem que andar perfeitamente. Vamos, vai te seca. Aleluia. 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 Deus abençoe. Eu vou chegar aqui. Glória a Deus. On vous dit croyez seulement, mais j'ai allé. Croyez seulement, mais j'ai allé. Amen. 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 Caméra. Amen. 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 Mais j'ai allé. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Amen. Amen. En témoignage, Seigneur Jésus-Christ, je prie Seigneur que tu te souviennes de cette victoire et que tu parles de toutes ces péchés, que ton sang qui a coulé à Golgotha te lave de tout péché, de toute structure, et que Seigneur, tu lui accordes le mirage, tu lui accordes la délivrance, tu lui
suis encore Seigneur la guérison. Et que Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit à faire, et qu'il puisse pouvoir, qu'il puisse m'aider, qu'il puisse marcher, qu'il Seigneur à moi. Et il soit c'est que on est en train de couper des cordes avec Amen. Les cordes sont coupées. Donc, je peux même me déplacer. Amen. Voilà. Amen. Il y a un témoignage de Jésus. Amen. 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 Uma mulher dá o seu testemunho após a oração do apóstolo Manuel Ubisse. Acompanhe o vídeo. Da boca na Maromeu. Eu vinho de Maromeu. Da onde? Ndikasintiri mwendo. O meu pé doía. Ndikafamba na mileta assim. Kunyumba ndikafamba na mileta miwili, mas na mata tani ndazaona força pang'ono começar a ser ndikafamba na muleta mbozi. Agora nakuona distância mukakweko para kuno ndazakwata pombe miwili ndifamba nangu. Nakufika. Então lá em casa eu andava com 2 muletas. Fui orando, suplicando a Deus, consegui andar com uma muleta. Por conta da distância de Maromé até aqui, vim com 2 muletas. Tinjino japi da bweredi pano da tomefi filha ya kazi huku pembererwa ndazapitirwambo ja kwanga na matirwa já ndazakaona mwendo wanga walulupa. Quando chegamos aqui, sentado aí, enquanto o apóstolo veio orar por nós das mulheres, quando oraram por mim, senti que o meu pé ficou leve. Ele falou na meta ou cabelo? Ela disse que já não precisa mulher para andar. Ninafamba sim. Aleluia! Glória a Deus! Quanto tempo não sabe essas mulheres? Mulheres, vamos passar as nossas linhas. Mwezi wa junho, mas acidente waitika mwezi wa março. Sim. O acidente aconteceu no mês de março, mas comecei a andar com mulher no mês de junho. Agora já não precisa mais dessas mulheres. Foi o meu amigo. Bateu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória, Senhor. Depois do desenvolvimento do assunto trazido pela repórter Elisa Bernardo, vamos agora ao assunto sobre ordenança do anjo de Deus ao profeta Caco Filipe para ir realizar cultos de curas e milagres na América Latina. O assunto que levou à saída de um novo capítulo, que é Caco capítulo 174. Esta informação é trazida pelo irmão Dionel Bicherre. Acompanhe. O Deus que faz a distinção e que ama a todos, através do seu profeta Caco Filipe, irá levar a sua obra à América Latina. A revelação foi anunciada no capítulo 174 por meio do anjo de Deus que orienta os passos do profeta, indicando que ainda no ano de 2025 o povo latino será também abrangido pela graça divina.
trata-se de uma demonstração inequívoca de que o chamamento à graça e à cura não se limita ao continente africano, onde... A partir de 2025, desse mês de outubro, o profeta Caco Filipe estará na América Latina. Ele diz: a América Latina é um povo que ama a Deus. A América Latina é um dos lugares do mundo onde a mensagem de William Branham, assim como a minha mensagem, foram bem recebidas. Mas a América Latina nunca recebeu um profeta mensageiro na sua terra, como as outras nações. William Branham visitou apenas o México em 1956. O Deus Todo-Poderoso que me disse em 5 de junho de 2022, você irá primeiro para a África do Sul, indicou-me desta vez que eu iria para a América Latina para a sua obra. Para a África do Sul, todas as instruções que Deus me deu para que os doentes fossem curados, eu as ensinei aos meus discípulos, para que muitos mais doentes fossem curados em todo o mundo pelas suas mãos. E agora, chegou o tempo de ir dar essa chama aos latino-americanos, para que eles também possam realizar esses mesmos milagres e prodígios e ainda mais. Em 6 de março de 2025, em Joanesburgo, na África do Sul, eu profetizei que, da mesma forma que Deus me impôs no plano da palavra, Ele me imporá no plano da cura divina e dos milagres. Essa palavra também se cumpriu. Eu abri a porta da cura divina para a minha geração. Todos os milagres da Bíblia estão a ser realizados pelos meus discípulos. Muito bem. Agora, tenho de visitar a América Latina a partir deste mês de outubro de 2025. Tenho de visitar a Bolívia, o México, a Venezuela, o Equador, o Brasil e outros países da América Latina. A ordem dos países será segundo a orientação de Deus. Mas devo terminar as viagens e voltar à Costa do Marfim antes do final de dezembro de 2025. Vocês podem entrar em contato com os apóstolos Daniel Nogales da Bolívia, José Hernandez da Venezuela, Gilberto Vargas do Equador, Luiz Coronado e César Esparza do México, Maurizan Alves e Darmol Emana do Brasil, para saber as datas, os programas e a organização das viagens. E para isso, peço a todos os pastores evangélicos da América Latina que se mobilizem para esta viagem, como os pastores evangélicos da África do Sul e do Zimbábue fizeram em março e abril de 2025. Peço também a todos os pastores da mensagem de William Branham que se mobilizem para esta viagem. Desejo que todos os religiosos da América Latina, independentemente da sua tendência, contribuam para a organização dos meus serviços de cura na América Latina. Em relação a vir receber a oração no serviço de cura, tenho 2 pedidos. Por um lado, peço a todos os doentes, especialmente aos religiosos que o possam fazer, que jejuem e implorem a Deus, desde já, pela sua cura e pelo sucesso dos programas. Por outro lado, se possível, peço a colaboração dos hospitais para os doentes que vierem desses hospitais. Essa cooperação é que eles mesmos tragam os seus doentes em estado crítico ou terminal e os guardem nas suas ambulâncias enquanto aguardam o momento da oração. Isto para que, a cada vez, eu não tenha de descer do púlpito para socorrer um doente em estado crítico, como aconteceu várias vezes na África do Sul e no Zimbábue. No momento da oração, eles poderão desligar os aparelhos e as perfusões. Se possível, os serviços de cura na América Latina poderão começar neste mês de outubro de 2025 ou no mês de novembro de 2025. Onde inúmeros cultos de cura têm transformado vida em diversos países, bem como em algumas nações europeias, sob o ministério do apóstolo Pascal Vich.
amour. Croyez seulement, là j'ai amour. Amen. 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 Caméra. Amen. 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 Là j'ai amour. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Amen. Amen. En témoignage, c'était une définition que j'ai été appelé sur la de la séquence des contrôles de défense. Et hier, sur la séance de prière, j'ai senti une chaleur me traverser tout le corps. Après l'introduction des mains, j'ai senti que les gens qui commandaient, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai marché, j'ai marché. Et quand je suis rentré dans le monde, Amen. Agora a América Latina, para que este continente igualmente faça história junto de Deus, tal como os antigos cristãos o fizeram ao lado dos profetas. Segundo informações do ministério, o profeta Caco Filipe, acompanhado pela sua comitiva, viajará à América Latina sob o mandato divino para a realização de cultos de cura, milagres e libertação. A missão também convoca líderes religiosos da região a tornarem-se instrumentos dessa obra de Deus, contribuindo para a difusão da graça entre os povos. O profeta deverá passar por vários países latino-americanos, visitando aqueles que abrirem as portas à manifestação da graça divina. Os cultos de cura que já se realizaram em diferentes partes do mundo, sob a condição do profeta e dos seus discípulos. Prepara-se agora para alcançar a América Latina, onde se espera um grande avivamento espiritual. Nesta nova fase da missão, homens e mulheres serão despertados com dons e manifestações espirituais, cumprindo assim a promessa de Deus para esta geração, um tempo em que a fé e a cura e a graça ultrapassa fronteiras para renovar a esperança da humanidade. Obrigado, repórter Dionel Bechet. Caros telespectadores, desta forma, estamos a chegar ao ponto final do presente jornal. Vale a pena relembrarmos aquilo que tratamos neste jornal PKP referente ao mês de outubro do ano 2025. Vários cultos de curas e milagres foram realizados pelos discípulos do profeta Caco Filipe ao nível do mundo inteiro. Ordenança do anjo de Deus ao profeta Caco Filipe para ir realizar culto de curas e milagres na América Latina. Estes foram os manchetes, os assuntos tratados neste jornal. Um jornal que contou com a apresentação de Duase Ferrão. Para já, fique bem, até a próxima, que Deus vos abençoe.